Hello, hello. Será que dá para escutar como se fosse uma SMR? Então, hoje a gente vai aprender comparative adjectives, tá? A gente vai aprender a comparar duas coisas. Apenas duas coisas, não mais do que duas, tá bom? Porque em inglês, mais do que duas é outro esquema aqui, tá? Então, bora. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, bora. Comparative adjectives. Primeira regrinha aqui, ó. We use more. Ah, by the way, peguei esse material aqui do meu site amicíssimo test tracinho aqui, ó, -english.com, tá? Lá tem uns materiais bem legais para gramática, vocabulário, tá bom? Então, ó, comparative adjectives. We use more plus adjective plus than or adjective plus er plus than to compare things or people, tá? Então, esse than aqui, ó, a gente tem que colocar aqui quando a gente está comparando duas coisas. Por quê? Ele significa que ele é mais caro do que, tá? Principalmente depois que, quando a gente for colocar a outra comparação ali, tá? A gente vai ver duas situações. Quando a gente coloca a palavra da outra comparação e quando a gente não coloca, tá? Então fica aqui para você entender. E aí a gente vai colocar ou a palavrinha ER no final da palavra, quando é uma palavra curtinha, de uma sílaba só, tá? Ou a palavrinha more na frente da palavra, quando é uma palavra longa, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. My car is more expensive than your car. Então, ó, meu carro é mais caro do que o seu carro. Então, a gente tá colocando aqui, ó. Estamos comparando my car e your car, duas coisas, né? Como eu menciono aqui o your car, tá? Depois da característica aqui, né? Do mais caro, né? Eu preciso colocar o than, que é do que o seu carro, tá? More expensive. Expensive é uma palavra longa, então a gente não vai colocar o ER no final da palavra, a gente vai colocar o more na frente. Vamos analisar essa segunda frase aqui, ó. I am older than my brother, tá? Então a gente tá comparando I com my brother, tá? Older. Eu sou mais velho do que o meu irmão. Lembra que para a idade a gente usa o verbo to be, né? A gente fala I am. I am old. I am old, né? Eu sou, tá? Então, ó, eu sou mais velho do que o meu irmão, tá? Então a palavra raiz é old, né? Velho, tá? Mais velho, older, porque old é uma palavrinha curta, de uma sílaba só, tá? Então aqui a gente tem um chart, tem uma tabelinha aqui, tá? Que você pode ver quando que você usa o more, né? Para alguns exemplos, tá? E more, né? Tarará, then, e o ER, then, tá? E como a gente vai spell, como a gente vai soletrar as palavras, tá? Então, ó, vamos ver a regrinha aqui. Quando a gente tem uma sílaba, a gente acrescenta o ER, simplesmente a gente acrescenta o ER no final da palavra. Então, ó, old, older, né? Velho, mais velho. Cheap, cheaper. Barato, mais barato. High, higher, tá? Alto, mais alto. Segunda regrinha, uma sílaba, tá? Quando a palavra, as últimas três letrinhas terminam em consonant, vowel, consonant, tá? A ordem é consoante, vogal, consoante, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a consoante, a última consoante, tá? Então, por exemplo, ó, hot, né? Quente, hotter, mais quente, tá? A gente dobra o T, a última consoante. Big, tá? Não é hot e nem big, tá? Hot e big. Big vai ficar bigger, tá? Grande, maior, né? Dois Gs aqui, ó. Thin, tem quatro letras, mas vamos focar nas três últimas aqui, ó. Consonant, vowel, consonant. Thinner, né? Então, ó, magro, mais magro, ou fino, mais fino, tá? Pode ter esses dois sentidos. Deixa eu dar um zoom aqui, zoom in. Quando a palavra tem duas sílabas, two syllables, ending in Y, tá? Então, duas sílabas terminadas em Y, e a palavra terminada em Y, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse Y e vai colocar IER, tá? Então, ó, healthy, healthy, healthier. Então,
saudável, mais saudável. Lembra que a gente só está comparando duas coisas ou duas pessoas só. Mais do que dois é outra regra, tá? Que a gente vai ver outro dia. Happy, happy, tira o Y ali e coloca o IR, happier. Então, feliz, mais feliz. Noisy, noisier, né? Barulhento, mais barulhento, tá? Próxima regrinha. Two or more syllables. Então, duas ou mais sílabas. O que que a gente vai fazer? Vai colocar o more na frente do adjetivo. Então, ó, famous. Famous, não é famous, tá? Famous, famoso, vai ficar more famous, mais famoso. Generous, generoso, more generous, então mais generoso. Ou seja, ou a gente vai colocar o more na frente do adjetivo, ou a gente vai colocar o ER no final, tá? Não dá para colocar os dois. Não, então, não pode falar more better, né? Mais, melhor. Tá errado, tá bom? E temos também os irregular adjectives, que são os adjetivos que totalmente mudam. Não segue nenhuma dessas regrinhas. São palavras totalmente diferentes. Por exemplo, good, bom, fica better, melhor. Bad, mal, ruim, né? Fica worse, pior, tá? Far, longe, aí tem duas formas de escrever, e falar, né? Ou a gente pode falar farther ou further, tá bom? Qualquer um dos dois estão certos, tá bom? Essas são as regrinhas. Então, vamos voltar aqui, vamos revisar as regrinhas aqui, ó. Então, two things, duas coisas, né? We use the comparative form of an adjective to compare two things. Nós usamos a forma comparativa de um adjetivo para comparar duas coisas. Exemplo, Luke is taller than Matthew. O Luke é mais alto do que o Matthew. Não esquece do than aqui. Então, próximo aqui, ó. This armchair is more comfortable than the sofa, né? Essa poltrona é mais confortável do que o sofá. Sofa, tá? Olha aqui outra situação. A gente também pode falar less parará than. O que é esse less? A palavra less significa menos, né? A gente também pode comparar coisas usando a palavra menos, né? Como a gente faz em português. Então, ó, when we compare two things, we can also use the form less plus adjectives plus adjective plus than, tá? O less é o contrário de more, tá? Então, menos, mais, ok? Aí, nesse caso, você simplesmente só vai colocar o less, tá? Na frente. Ou seja, Peter is less popular than Martha, tá? Martha is more popular than Peter. Mesma coisa. Então, o Peter é menos popular do que a Marta, tá? Popular, popular, tá bom? Tem também, quando a gente fala than me, do que eu, tá? Ou qualquer outro pronome aqui que pode ir no final. Então, pode ser me, you, him, etc, tá? My sister is taller than me. Minha irmã é mais alta do que eu. Fica assim. His sister is more intelligent than me, né? Então, ó, a irmã dele é mais inteligente do que ele, tá bom? Lembra então, ó, tall é uma palavrinha curta de uma sílaba, né? Coloca o R no final. Intelligent é uma palavrinha longa. Vamos colocar o more na frente, tá? Tem também uma outra forma aqui, ó. A gente pode falar much ou a bit, tá? Então, ó, muito e um pouco, tá? Mais, maior, sei lá. Vamos ver aqui, ó. Before the comparative, more or ER, we can use much, big difference or a bit, small difference, tá? Então, ó, antes do comparativo do more ou do ER ali, né? Nós podemos usar o much, que é uma grande diferença, ou a bit, que é uma pequena diferença. Exemplos. He's a bit taller than me. Ele é um pouco maior, ele é um pouco mais alto do que eu, né? Um pouco mais alto do que eu. Switzerland is much more expensive than Italy, tá? A Suíça é muito mais cara do que a Itália, tá bom? Ó, common mistakes, tá? Erros comuns que a gente vê, tá? Que a gente vê aqui.
more or ER. We use more or ER, but we cannot use more plus ER, tá? Lembra que eu já mencionei ali no meio da aula, né? A gente não pode falar assim, ó. My brother is more taller than me. Então, meu irmão é mais... Aí você tá falando o mais duas vezes aqui, né? Do que eu. É só o taller, tá? O ER no final do adjetivo já significa o mais, tá? My brother is taller than me. Então, meu irmão é mais alto do que eu. Assim que a gente fala. A gente não usa o that. A palavrinha é then. Then. Porque quando a gente traduz, né, fica do que, do que. Aí esse que a gente tende a traduzir às vezes por that. Não, não é that. Then já significa do que, tá? Então, ó, after a comparative adjective, we use then and not that, tá? My brother's taller than me. Bebê. My brother is taller than me, tá? Ó, e aqui o seguinte common mistake aqui, ó. Then plus second element of the comparison. Sempre que a gente usa o then, a gente precisa do segundo elemento de comparação, tá? Então, ó, we use then plus the second thing that we are comparing. When we don't mention the second element of the comparison, we do not use then, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. I am tall, but my brother's taller than... Tem que ter o segundo elemento aqui, se você for usar a palavra then. Se você só for falar assim, ó, I'm tall, I am tall, but my brother's taller, tá? Eu sou alta, mas o meu irmão é mais alto. Pronto. Não tem o segundo elemento sendo mencionado aqui depois, tá? Você para aqui. Não tem o then daí, tá bom? Ok. Agora, vamos para o seguinte. Seguinte exercício aqui. Trivia time, tá? Hora da trivia aqui. A gente vai ver aqui o que é mais do que o que aqui. Quem é mais do que o que? E aí vocês vão tentar responder. Então, primeiro aqui, ó. Who's taller? LeBron James or Lionel Messi? Você vai tentar responder da forma que a gente aprendeu ali, tá? Então, eu vou trazer algumas formas de você responder aqui, ó. Você pode simplesmente responder quem que é mais alto, né? Quem é mais alto? O LeBron James ou o Lionel Messi? O LeBron James, né? O jogador de basquete lá. Então, ó, você pode simplesmente só responder assim, ó. LeBron James, tá? Ou você pode responder assim, ó. LeBron... Deixa eu copiar e colocar para ficar mais rápido. LeBron James is taller, tá? Ou a gente pode responder assim, ó. LeBron James is taller than Lionel Messi, né? Ou você pode também responder assim, ó. LeBron James is. Bom? Ok? Alright, vamos para a segunda. Which city is more crowded? New York City or Los Angeles? Então, qual cidade é mais cheia? More crowded, né? Nova York ou Los Angeles, tá? New York City. New York City is more crowded, tá bom? Então, ó, a gente pode falar assim, né? Ó, New York City is more crowded, ok? Who's older, Beyoncé or Taylor Swift? Beyoncé is older, né? Beyoncé is older. A Beyoncé é mais velha, certo? Que solteiro que. Beyoncé está solteira. Que doido. Which movie is more famous? Famous, né? Famoso. Qual filme é mais famoso? Titanic or Avatar? Titanic is more famous, tá? O Titanic é mais famoso, né? Então, more famous. Who is faster? Usain Bolt or a cheetah? Um jaguar, né? A cheetah. Opa. A cheetah is faster, tá? Apesar do Bolt ser fast, né? Cheetah is faster. Who is less famous? A movie director or a movie actor? A movie director is less famous, né? Lembra do less? Então, um diretor de filme é menos famoso, né? Less famous.
Which is a bit more expensive? A cup of coffee at Starbucks or at a small cafe? Café, tá? A gente não vai falar café, vai falar café, porque para eles não têm esse som desse acento aqui, né? Tá? Então, ó, geralmente, né? Usually, geralmente, a cup of coffee at Starbucks, vou copiar e colar para ficar mais rápido, is a bit more expensive, certo? É um pouco mais caro, ok? Which sport is less popular worldwide? Cricket or basketball? Então, né, no mundo todo, qual esporte é menos popular, né? Cricket is less popular worldwide. Who is much more successful in tennis? Serena Williams or Rafael Nadal? Eu não sei. Não sei essa resposta, mas eu acho que é Rafael Nadal, tá? Então vamos falar assim, eu acho. I think Rafael Nadal is much more successful in tennis. E geralmente o homem, né, é mais, né? Segundo machista. Então, I think Rafael Nadal is much more successful in tennis, tá? Which is less dangerous, flying on a plane or driving a car? Eu acho que flying on a plane, tá? Então, ó, outra forma de falar eu acho. I guess flying on a plane is less dangerous, tá? I guess flying on a plane is less dangerous, tá bom? Alright, então, ó, faz a leitura em voz alta aí comigo, tá bom? Pra já ir aprendendo a formar frases, né? Pra aprendendo a estrutura da ordem das palavras, ok? Vamos pro segundo exercício aqui, ó. Write the opposite of these adjectives. Use the comparative form of adjectives in the box below. Então, a gente tem as opções aqui. Você vai encontrar o contrário de cada adjetivo e escrever na forma comparativa. Então, por exemplo, ó, younger, mais novo, mais jovem. Qual que é o contrário de mais jovem, né? Aqui, ó, old, certo? Vou ir tirando aqui, então, ó. Old. E aí, como é que é a forma comparativa? Older, mais velho, né? Colder, mais frio. Contrário é hotter. Lembra de dobrar o T ali, né? Lembra de dobrar o T, tá? Vai pausando. Se você quiser, vai pausando e vai resolvendo antes do que eu. Depois você vai corrigindo aqui comigo, tá bom? Better. Lembra do better? Que é um adjetivo irregular, né? Vem da palavra raiz good, né? Então, better, cadê? É bad. E aí, como é que a gente escreve o pior, né? Ruim, pior, worse. Também é um adjetivo irregular, tá? Totalmente muda. Thinner, mais fino ou mais magro, dependendo do contexto ali, tá? Qual que vai ser o contrário? Fat, né? E aí o comparativo fatter, né? Mais gordo, tá? Cheaper, mais barato. Então, ó, contrário de cheap, expensive. E aí, ó, como é que a gente vai escrever mais caro? More expensive, mais caro, né? Closer, mais perto, né? Vem de close. Close, perto, closer, mais perto, certo? Far, longe. E também é um irregular, né? Como é que fica aqui? Tem duas opções, further ou farther, ok? Sadder, vem da palavra sad, triste, sadder, mais triste, né? Ó, consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante, né? Então, o contrário é happy,
Happy. Como é que é mais feliz? É happier, né? Ó, lembra? Terminou em Y, tira o Y, acrescenta o I, certo? Happier, mais feliz. Smaller, vem da palavra small, pequeno, né? Menor, smaller, né? Qual o contrário? Big, big. E aí, qual que é a regrinha aqui? Bigger. Dobra o G ali, né? Porque, ó, consoante, vogal, consoante, certo? Bigger. Não é bigger, é bigger, bigger, tá? Easier vem da palavra easy, fácil, mais fácil, tá? Então, ó, contrário é difficult. Difficult. Assim que a gente fala, tá? Difficult. Vai ficar. É uma palavra grande. More difficult. More difficult. Taller. Taller vem de tall. Alto, né? Taller, mais alto. Contrário é short e shorter. Shorter, tá? Mais baixo, tá? Eu não tenho costume de usar, de contar sílabas, porque eu confesso que eu acho um pouco complicado contar sílaba em inglês, tá? Porque eles vão pelo som. E então eu meio que, você meio que vai decorando depois de um tempo, tá? Qual que é a palavra pequena, qual que é a palavra grande, tá bom? Vamos para o próximo exercício aqui, ó. Choose the correct comparative adjectives to complete these sentences. Você vai escolher o adjetivo comparativo correto para completar as frases aqui. Então, primeiro, my brother is older than me. My brother is older than me, tá? Meu irmão é mais velho do que eu. We are better than them, né? Nós somos melhores do que eles. We're better than them, certo? Traveling by bus is more comfortable than traveling by car, né? Viajar de ônibus é mais confortável do que viajar de carro. Ó, quando a gente começa uma frase em inglês com um verbo, esse verbo vira o sujeito, tá? E aí a gente coloca o ing no final da palavra. Só que você não vai traduzir como viajando de ônibus. Você vai falar como você fala em português, viajar de ônibus. Então lembra disso. Quando a frase começa com um verbo, esse verbo vira o sujeito da frase e você coloca o ing nela, tá bom? Próximo, number 4. The last test was more difficult than this test. This test is less difficult, né? Less difficult. This exam was easier than the last one, tá? Peraí, deixa eu traduzir essa aqui de cima. Então, o último teste foi mais difícil do que esse teste. Esse teste é menos difícil, tá bom? This exam was... Então, esse exame foi mais fácil do que o último exame. Esse one, lembra? Na nossa aula anterior, se você perdeu, tá lá, tá? Tá aqui no canal, tá bom? Foi mais fácil do que o outro teste, né? Tá bom? O último teste. Robert is much stronger than his opponent. Então, o Robert, é muito mais forte do que o oponente dele, ok? Kevin is funny, but George is funnier, né? O Kevin é engraçado, mas o George é mais engraçado. Your house is far, but my house is further, né? A sua casa é longe, mas a minha casa é mais longe. Kate is, cadê? Friendlier than her sister. Então, a Kate é mais amigável do que a irmã dela. Kate is friendlier than her sister. Everybody hates him, né? Everybody hates Chris. Todo mundo odeia ele. He really thinks that women are... Cadê?
less intelligent than men. Então, ó, todo mundo odeia ele. Ele realmente acha que mulheres são menos inteligentes do que homens. Ó, repara nessas palavras aqui agora, mudando o contexto rapidinho. Women, women, assim que a gente pronuncia, mesmo que aqui é um O, a gente pronuncia como women, para falar no plural, tá? O singular, a gente vai falar assim, woman, woman, tá bom? E aqui, ó, o plural de man, man, né? Homem, tá? Men, men, homens. Fecha um pouquinho mais aqui, ó. Plural, men. Singular, man, man. Abre mais, ok? Vamos pro próximo aqui. Write comparative adjectives using the adjectives in brackets. Include then when necessary. Escreva os adjetivos comparativos usando os adjetivos entre parênteses. Inclua then quando necessário. Então, ó. I like the black sofa, but I think the brown sofa is... Então, vai ficar more comfortable, né? Então, eu gosto do sofá preto, mas eu acho que o sofá marrom é mais confortável. This bar is... Então, isso aqui vai ficar. This bar is noisier than the bars in my street, tá? Apesar de aqui estar falando de vários bares, a comparação é este bar com os outros bares, tá? Como se fossem duas comparações. Esses outros bares na rua dele é um grupo só, um grupo, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Este bar é mais barulhento do que os outros bares na minha rua, tá? This bar is noisier than the bars in my street. Vem da palavra noisy. Noisy, barulhento, tá bom? Jesus, não sei nem pronunciar esse nome. Vamos mudar? Marcel. Ah, tá, é uma cidade. Marseille. Marseille is much hotter than Paris, né? É muito mais quente. É muito mais quente do que Paris, né? Hotter. Lembra? Dobra o T ali, ó. Consonant, vowel, consonant, né? The helicopter was loud, but the ambulance was louder. Tá? Acabou aqui. The helicopter was loud, but the ambulance was louder. O helicóptero era barulhento, né? O barulho era alto, tinha um som alto, tá? Mas a ambulância era mais alta, tinha um som mais alto, tá? Louder. Do you think Manchester United is better than Manchester City this year? Você acha que o Manchester United está melhor do que o Manchester City esse ano? The novel is much more, não vou nem escrever, interesting, tá? Than the film. Então, the novel is much... Opa, já tá aqui. The novel is much more interesting than the film. Então, o romance é muito mais interessante do que o filme, né? Tipo, o livro, tá? Canadians are richer in the past, tá? Então, os canadenses são mais ricos no passado, ok? This summer was wetter than last summer, tá? This summer was wetter than last summer. Então, esse verão estava mais chuvoso do que o verão passado, ok? I liked the old version of the game, but the new version is much more exciting, tá? Então, eu gostava da versão antiga do jogo, mas a versão nova é muito mais emocionante, né? I like the old version of the game, but the new version is much more exciting. Sorry, 8 o'clock is very late. Can we meet a bit earlier? Tá? Desculpa, perdão. 8 horas é muito tarde. A gente pode se encontrar um pouco mais cedo? Um pouco mais cedo, né? Tá?
Ok, agora é a hora do nosso speaking, que você vai botar para quebrar aqui, tá? Geralmente é a parte que você vai precisar pensar um pouquinho mais, tá? É um pouquinho mais cansativo para sua cabeça, mas é aqui que você vai melhorar o seu speaking aqui, tá? Que a gente não quer só ficar, né, trabalhando em exercício. A gente, na vida real, a gente tem que falar, certo? Então vamos aqui, ó. Eu vou ler as perguntas. Temos aqui as semi-sample answers para você completar com seus próprios pensamentos, o mais próximo possível do que você conseguir, tá bom? Para sua realidade, trazer para sua realidade, ok? Number one. Do you think living in a big city is better than living in a small town? Why or why not? Você acha que morar numa cidade grande é melhor do que morar numa cidade pequena? Por quê? Por que não? Perdão, estava aqui, ó, sneezing, espirrando, que eu passei um perfume aqui na minha roupa e me deu um ataque de alergia aqui. Number two, which do you prefer? Watching movies at home or going to the movies? Which is cheaper? O que você prefere? Assistir filme em casa ou ir para o cinema? Qual é mais barato? Tá? Então, são duas respostas diferentes que você vai dar aqui, né? Uma para essa aqui e outra para essa aqui, tá? Pode dar respostas curtas. Se você conseguir dar respostas mais longas, fique à vontade de usar suas próprias palavras. Mas, se você ainda precisa de um auxílio aqui, ó, foca em seu objetivo e responder isso aqui, tá? Não precisa ficar se justificando muito mais do que isso, não. O importante é você começar a formar frases, tá? Então, ó, repara que aqui a palavra movies significa filmes e aqui significa cinema, tá bom? No inglês americano, a gente tende a chamar o cinema de movies, tá? Existe também a palavra cinema, ok? Number three, is learning English easier than learning Portuguese, or do you find them equally challenging? Tá? Então, ó, aprender inglês é mais fácil do que aprender português ou você acha igual, né? Desafiador igual, tá bom? Então, você tem duas opções de resposta aqui. Você pode ou responder o que você acha mais fácil, tá? Ou você pode falar que os dois são igualmente difíceis, tá? Ó, lembra da regra lá, ó? Começou a palavra com um verbo, learn, aprender. Ele vira o substantivo aqui, né? O sujeito, tá? E aí coloca o ing aqui na frente, tá bom? Só que você vai traduzir como aprender, né? Tá? É que o verbo to be vem antes porque é uma pergunta, tá bom? Is learning English easier than learning Portuguese? Né? Porque em inglês a gente inverte essa ordem aqui quando é pergunta, tá? Number four, what do you think is more important for health? Eating healthy food or exercising regularly? Então, o que você acha que é mais importante para a saúde? Comer comida saudável ou se exercitar regularmente, tá? Então, ó, de novo aqui, ó, eating, exercising, tá? A gente vai traduzir como comer e se exercitar, não vai traduzir como comendo, né? Então, ó, começou a palavra aqui, começou a frase aqui, né? Não é que tá no comecinho, né? Mas aqui começou o pensamento aqui, né? Então, virou um sujeito aqui, tá? Então, você tem duas opções de resposta aqui. I think tarara is more important ou both are important. Os dois, ambos são importantes, tá? Number five. Do you believe technology has made life simpler, tá? Or more simple, or more complicated? How has it changed your daily routine? Eu coloquei aqui simpler e more simple, porque existem algumas palavrinhas que você pode usar os dois formatos, tá? Ou você segue a regrinha do ER no final, ou coloca o more na frente. O que não pode é colocar os dois, tá bom? São raras as palavras, tá? Geralmente são palavras que são complicadas de pronunciar com o ER no final, ok? Então, ó, você acha que a tecnologia tem feito a vida mais simples ou mais complicada? Como isso tem mudado a sua rotina diária? Number six, do you think staying at a hotel is less fun than staying at a friend's house? Why? Você acha que ficar num hotel é menos divertido do que ficar na casa de um amigo? Por quê?
tá? Less, menos, né? Fun, divertido, tá? O contrário de funny. Funny é engraçado. Fun, divertido. Number 7. Is studying in the morning much easier than studying at night for you? Why or why not? Então, estudar de manhã é muito, muito mais fácil do que estudar à noite para você? Por quê? Por que não? Number 8. Do you believe that relaxing at home is a bit more enjoyable than going out on weekends? Why? Você acredita que relaxar em casa é um pouco mais legal, né? Então, um pouco mais agradável do que sair aos finais de semana? Por quê? Number 9. Is taking a walk less tiring than going to the gym? Which do you prefer? Então, fazer caminhada é menos cansativo do que ir para a academia? Qual você prefere? Number 10. Do you think online shopping is much faster than shopping in stores? Why? Então, você acha que fazer compras online é muito mais rápido do que comprar em lojas, né? Lojas físicas? Por quê? Tá? Shopping, a palavra shopping, tá? Significa compras, tá bom? O estabelecimento a gente chama de shopping mall. Então, ou a gente vai falar simplesmente a palavra mall, tá? O estabelecimento. A palavra shopping em inglês significa compras, ok? Então, that's it for today. I hope you enjoyed the lesson, and don't forget to tag me on Instagram at Teacher Vivian Morimoto, and I'll see you in the next lesson. Bye-bye! Então é isso por hoje. Não esquece de me marcar lá no Instagram, tá? @Teacher Vivian Morimoto para mostrar que tá pago. E eu te vejo na próxima aula. Bye-bye!